Fala pessoal, tudo bem? Seguindo a nossa sequência de estudos, hoje eu trago para vocês um livro sensacional, né? Uma obra-prima da literatura universal, que é O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu tenho uma edição aqui bem antiga, que é da Clássicos de Bolso, da Ediouro, e extremamente interessante, né? Muito legal. É uma diagramação meio sinistra essa, né? Que a letra ficou pequenininha, né? A diagramação do livro é meio estreita, mas é uma obra-prima da literatura, né? A gente já falou rapidamente sobre Dostoiévski quando falamos sobre o livro O Jogador. Foi um dos livros que transformaram meu entendimento do que é uma obra literária. E é um livro extremamente interessante, porque ele coloca ali o personagem, que é um jovem estudante, que não tem muito dinheiro para quase nada, que depende ali de ajuda da família para poder estudar. E a irmã, por exemplo, né, a mãe tem os problemas de saúde, a irmã ela tá para se casar com um cara, mas aí depois ele sente que ela não amava o cara, ela só vai casar com o cara porque o cara tem uma condição melhor, para ver se com esse casamento ela consegue ajudar o irmão a ter dinheiro para poder estudar. Então isso tudo gera ali um coração mais rebelde no jovem Rodion Romanovich Raskolnikov, né? Que é o personagem, né? Que é conhecido melhor como Raskolnikov, e ele acaba pegando dinheiro emprestado lá com uma mulher lá da cidade que emprestava dinheiro para todo mundo, que tinha uma menina ali que ela cuidava, que ela tratava mal pra caramba a menina, e o jovem entra numa história de que, poxa, essa mulher é a fonte de todo o problema aqui, porque ela empresta dinheiro e cobra juros e tal. Então, tô com dívida com ela, todo mundo tá. Então ele começa a aventar a ideia de intentar contra a vida dessa senhora. E, efetivamente, o que ele acaba fazendo, isso não é spoiler, porque está no início do livro, e é claro que o nome do livro o nome do livro sugere, né, que algum ilícito foi cometido, e o nome do livro sugere também as consequências, e não sai muito bem como ele imaginou, e ele entra numa ideia, né? A ideia daquilo é uma ideia bem nietzschiana, né? A ideia de que você tem uma vida, um paradigma assim mais cristão, né? Ordenado, pessoa correta, significa você ser fraco, né? E só quem é fraco se submete a esse tipo de regra. Aqueles que estão acima dessas regras, ou como Nietzsche diria no título do seu livro, né? Acima do bem e do mal, esses eles querem mais força, né? Eles não têm vergonha de dizer que quer força, que quer poder. Então eles buscam aquilo que o Nietzsche chamava também de Will zu Macht, né? A vontade de força, de potência. Então ele entra numa lógica dessa, acha que é um homem acima do bem e do mal, que ele pode exercer a sua vontade, e vai e faz esse negócio aí completamente condenável, né? E as consequências vêm logo depois, né? Muito interessante que tem um detetive, né, que está investigando o caso, e o nome do detetive que o Dostoiévski escolheu é Marmeladov, né? Tem a ver com marmelada, e marmelada é uma palavra portuguesa, né? Uma palavra da língua portuguesa. E eu já falei sobre isso em algumas situações, né? A língua portuguesa ela é a origem, a fonte de várias palavras fundamentais mundo afora. Tem um documentário que trata dessa ideia, né? Um filme documentário que é o Filme Falado. Busquem aí depois, ver se você encontra, não sei se tem alguma plataforma de streaming aí. Filme Falado, você vai ver a riqueza da língua portuguesa. É sensacional. Se eu não estou enganado, tem até a presença do ator americano John Malkovich, que foi protagonista de um dos filmes, talvez, né, co-protagonista, de um dos filmes mais interessantes, na minha opinião. Talvez você não vá gostar se você assistir, que é o Quero Ser John Malkovich, né, que é do Charlie Kaufman. Então, fica uma dica de filme também, para quem quiser. E é muito interessante porque aqui, nessa obra do Dostoiévski, está uma reflexão, é quase que uma crítica à filosofia nietzschiana. É quase uma crítica a essa visão de mundo, né, de que coloca de lado a moralidade e acha que está acima da moralidade, né, que pode fazer o que tiver ao seu alcance ou se tornar um além-homem, né, que é uma tradução que muitos professores e
estudiosos da obra de Nietzsche têm usado mais, né? Em vez de falar de super-homem, Übermensch, eles têm usado além-homem, né? Um homem além, que é também identificado pelo próprio Nietzsche como o anticristo, né? O anticristo seria aquele que ia derrubar a fraqueza do homem, né? O Nietzsche chega a falar na sua obra que a visão de mundo cristã é a visão de mundo servil, né? Do servo, que é submisso, que é fraco. Então ele que viveu numa época que o Otto von Bismarck estava unificando a Alemanha, e eles estavam, né, valorizando a força da Alemanha e tal, numa época que o Darwin estava falando sobre a origem das espécies, né, como a sobrevivência do mais forte, né, essas ideias estavam muito em voga, né. Essa seleção natural é aquele sistema que a natureza implementou para a sobrevivência do mais apto, né, do mais apto, do mais forte. Então também o Nietzsche é também um fruto da sua época, né? E assim, de forma bem seminal, a gente já vê na obra do Dostoiévski uma crítica a essa visão de mundo. Crítica a essa visão de mundo que no futuro, depois na década de 30 na Alemanha, ia gerar o que você sabe que gerou, né? O Adolfo Bigodin. Adolfo Bigodin fez aquilo tudo que ele fez baseado um pouco nessa ótica, né? nessa visão de mundo aí da força, né? Estamos acima do bem e do mal, né? Que a moralidade é uma construção humana, algo que o Nietzsche inicia, depois no Foucault a gente vai ver isso bem consolidado, né? A ideia de que é a diferença entre linguagem, que seria um instrumento para falar das coisas do mundo, né? Uma ótica da língua, né? Tem duas óticas sobre a língua. A língua como instrumento que fala das coisas do mundo, que é uma visão antiga da linguística, e uma ótica da linguagem enquanto discurso, enquanto um instrumento para dominar, um instrumento de dominação, um instrumento de construção de verdades. São verdades transitórias, né? Verdades para subjugar, uma vez que para o próprio Foucault, todo discurso é uma forma de poder. E assim, esses filósofos da desconstrução, da filosofia contemporânea pós-moderna, desconstroem a moralidade, desconstroem tudo para dizer que tudo é exercício de poder. Só esqueceram de aplicar esse método à sua própria palavra, né? A sua palavra também, na sua obra, né? Em toda a sua obra do Foucault, por exemplo, a questão da história da loucura, história da sexualidade, o Vigiar e Punir, a Arqueologia do Saber, as palavras e as coisas, que tem tudo a ver com isso aí, fora todos os livros dele lá, que tratam tanto da questão psiquiátrica, quanto da questão legal, quanto da questão moral. Ele podia aplicar essa ideia de que todo discurso é uma estrutura de poder, podia aplicar a sua própria obra, né? Que é passada nas universidades como tratando do real, né, da realidade, mas que no final das contas, se a gente for aplicar o método de Nietzsche, a obra de Nietzsche, o método de Foucault, a obra de Foucault, a gente chega à conclusão que também elas não passam de nada mais, nada menos do que construções para dominar. E tem dominado. É só você ver que o Foucault é um dos autores mais citados em trabalhos acadêmicos no mundo até hoje. É sinal de que ele está sendo usado como uma palavra também de dominação. Então, se todo discurso é uma forma de poder, o discurso da filosofia da desconstrução também é uma forma de exercício de poder. Foi nessa uma lógica semelhante que o Raskolnikov entrou nessa furada. E o Marmeladov, né, voltando nele, o Marmeladov ele tem esse nome porque ele era muito, é como se ele fosse igual uma marmelada, né, aquele pegajoso. Um cara pegajoso, ele estava sempre ali em cima, enchendo a paciência, né, perguntando e tal. É semelhante àquilo que o próprio Sócrates, né, o Sócrates ele era chamado de moscardo, né, ele tinha um apelido, né, como se ele fosse aquela mosca de cavalo, né, o cavalo fica, né, tirando ali a mosca, sacudindo a cabeça. É essa mosca que fica enchendo a paciência, né? O Sócrates era um pouco isso, ele ficava em cima das pessoas, chegava no cara, o que é a moral? O cara, a moral é isso, ele, mas será que é isso mesmo? Ia aplicando aquele método maêutico, né? Então era um cara meio chato, né? Chato de ficar fazendo muita pergunta. Marmeladov era isso, né? Então é interessante esse nome, né, usado, né, da marmelada, o cara pegajoso. E é claro, né, que o Dostoiévski está fazendo uma crítica, né? A gente pode colocar lado a lado Dostoiévski e Nietzsche, Dostoiévski e Foucault, e botá-los em diálogo. A gente vê um debate bem interessante. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus
Examine todas as coisas, retém que é bom. E é isso aí, projeto 1 por 1. Bati meu cartão hoje aí, comentei com vocês e muitos livros legais vêm na sequência. Aqui embaixo vou deixar uma dica de livros na minha livraria. Eu só coloco dica de livros na minha livraria, livros que estão com preços competitivos na minha livraria. Se não tiver com preço competitivo, eu não coloco, tá certo? É claro que esse vídeo está sendo publicado hoje numa terça-feira, hoje é dia 5 de janeiro de 2021. Essas dicas que eu vou dar para vocês são de agora. Se você está vendo esse vídeo distante do dia da publicação, já talvez tenha mudado aí o valor, né? Mas eu só vou colocar para vocês aqui sugestões de obras que estejam com preços competitivos. Até convido você a comparar depois, né? Ver se tá em conta ou não, tá certo? Obrigado pela audiência, se inscreva no canal, clica no like, sininho das notificações. Um abraço, a gente volta amanhã com mais um projeto 1 por 1, um livro por dia. Valeu!